Imagine que, em um dia normal, um som estrondoso no céu chama a sua atenção. Ao olhar pela janela, uma bola de fogo se aproxima da Terra. É um meteoro gigante que vai atingir o planeta em poucos minutos. O medo toma conta de você e tenta se proteger, mas sabe que é inútil. A sua vida, a sua família, os seus amigos, os seus sonhos passam pela sua mente. Será que existe um Deus e ele se importa com você? Será que há alguma esperança para o seu destino eterno? Pois bem, cidadãos do Telmundo, esse cenário apocalíptico pode parecer ficção científica, mas na verdade é a possibilidade real que a Bíblia nos revela. As Escrituras nos mostram que Deus vai destruir a Terra, mas não por um meteoro, e sim por um fogo consumidor que vai purificar toda a criação. A palavra de Deus nos ensina que Deus vai destruir a Terra, mas não para acabar com a vida, e sim para renovar todas as coisas. O livro sagrado nos afirma que Deus vai destruir a terra, mas não sem antes salvar o seu povo, a sua igreja, o seu corpo. A revelação de Deus nos garante que Deus vai destruir a terra, mas não sem antes voltar em glória, poder e majestade para julgar os vivos e os mortos, para reinar sobre o seu reino, para celebrar o seu banquete. Mas como e quando isso vai acontecer? Quais são os sinais que devemos observar? Como podemos nos preparar para esse grande dia? Essas são as perguntas que vamos responder neste vídeo usando a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa, a regra de fé e prática. Para entender o que a Bíblia nos ensina sobre o fim do mundo, precisamos primeiro entender que a Bíblia fala de duas formas diferentes sobre esse assunto. Por um lado, o fim do mundo é o término do sistema ou da ordem das coisas e a restauração delas de acordo com o desígnio original de Deus. Por outro lado, no fim do mundo, Deus vai renovar as coisas físicas de acordo com o seu desígnio original também. Essas duas formas de entender o fim do mundo estão relacionadas com dois eventos distintos e separados que a Bíblia nos revela: o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento vai ocorrer quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. A segunda vinda vai acontecer quando Jesus Cristo voltar com a sua igreja para derrotar o anticristo, acabar com o mal e estabelecer o seu reino milenar. Esses eventos são descritos em vários livros da Bíblia, mas especialmente nos livros de Daniel, Ezequiel e Apocalipse. Vamos ver um pouco mais sobre cada um deles. O arrebatamento da igreja é um evento que vai acontecer antes da grande tribulação, que é um período de 7 anos de sofrimento e angústia para o mundo. O arrebatamento é o momento em que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, que é formada por todos os que creram nele como seu Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz que nesse dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja é uma promessa de Deus para os seus filhos, que serão livres da ira que virá sobre o mundo. É também uma esperança de que estaremos para sempre com o Senhor, em um lugar preparado por Ele. Veja o que diz Jesus em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento da igreja é um mistério que foi revelado por Deus aos seus servos, os profetas e os apóstolos. É também um sinal de que a vinda de Jesus Cristo está próxima e que devemos estar preparados e vigilantes. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O arrebatamento da igreja é um evento que vai surpreender muitas pessoas que não estarão preparadas para encontrar o Senhor. É também um aviso de que devemos estar atentos aos sinais dos tempos e não nos conformarmos com este mundo. Veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 36 a 44. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essas são algumas das passagens bíblicas que nos falam sobre o arrebatamento da igreja, um evento que vai marcar o início do fim do mundo. Mas o que vai acontecer depois do arrebatamento? Como será a grande tribulação? Como será a segunda vinda de Jesus Cristo? A grande tribulação é um período de 7 anos que vai começar logo após o arrebatamento da igreja. Nesse período, o mundo vai ser governado pelo Anticristo, que é um líder político, religioso e militar que vai se opor a Deus e enganar muitas pessoas. O Anticristo vai fazer uma aliança com muitas nações, especialmente com Israel, e vai trazer uma falsa paz e prosperidade ao mundo. Mas, na metade da tribulação, ele vai quebrar essa aliança e vai se revelar como o inimigo de Deus. Ele vai exigir que todos o adorem e recebam a sua marca, o número 666, na mão direita ou na testa. Quem não receber a sua marca não poderá comprar nem vender e será perseguido e morto. O Anticristo vai também profanar o templo de Deus em Jerusalém, colocando uma imagem sua no lugar santo e se declarando como Deus. Esse será o momento da abominação da desolação, que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A grande tribulação será também um tempo de grande aflição para os judeus, que serão atacados pelo Anticristo e pelas nações que se aliaram a ele. Muitos judeus serão mortos ou fugirão para o deserto, onde serão protegidos por Deus. Mas, nesse tempo, Deus também enviará 2 profetas que pregarão o evangelho do reino e farão grandes sinais e maravilhas. Eles serão mortos pelo Anticristo, mas ressuscitarão depois de 3 dias e meio e subirão ao céu. Além disso, Deus também enviará 144.000 judeus selados, que serão testemunhas de Jesus Cristo para todas as nações. E muitos judeus e gentios se converterão ao Senhor, formando a grande multidão que ninguém pode contar, que sairá da grande tribulação, lavando os seus vestidos e os branqueando no sangue do Cordeiro. Esses são os mártires da tribulação
que serão fiéis a Deus até a morte e que reinarão com Cristo na sua vinda. Esses eventos são descritos em vários livros da Bíblia, mas especialmente no livro de Apocalipse, nos capítulos 7, 11 e 14. A grande tribulação será também um tempo de grande ira de Deus sobre o mundo, que será castigado por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que são as pragas que cairão sobre a terra. Essas pragas incluem guerras, fomes, pestes, terremotos, meteoros, escuridão, água amarga, feridas, calor, trevas, raios, trovões, granizo, saraiva, sangue, fogo, enxofre e muitos outros males. Essas pragas serão enviadas por Deus para punir os ímpios que não se arrependerão dos seus pecados e para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. Essas pragas são descritas em vários livros da Bíblia, mas especialmente no livro de Apocalipse, nos capítulos 6, 8, 9, 16 e 18. A segunda vinda de Jesus Cristo é o evento que vai encerrar a grande tribulação e que vai marcar o fim do mundo como o conhecemos. A segunda vinda é o momento em que Jesus Cristo vai voltar com a sua igreja, que foi arrebatada antes da tribulação, e com os seus anjos, para derrotar o anticristo, o falso profeta, o dragão, que é o diabo, e todos os que o seguem. A Bíblia nos diz que, nesse dia, Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Ele virá com uma coroa na cabeça e um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Ele virá vestido de uma veste tingida de sangue e o seu nome será chamado de o Verbo de Deus. Ele virá com uma espada afiada que sairá da sua boca para ferir as nações. Ele virá com um cetro de ferro para reger as nações com vara de ferro. Ele virá com um nome escrito na sua veste e na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para fazer guerra contra o anticristo e os seus exércitos, que se reunirão no lugar chamado Armagedon, para lutar contra ele. Ele virá para vencer a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso e lançar o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo e enxofre. Ele virá para prender o dragão por 1000 anos e lançá-lo no abismo para que não mais engane as nações. Ele virá para ressuscitar os santos que foram mortos na tribulação e para julgá-los no tribunal de Cristo, dando-lhes a coroa da vida. Ele virá para estabelecer o seu reino milenar, onde reinará com os seus santos sobre a terra, que será restaurada e abençoada. Esses eventos são descritos em vários livros da Bíblia, mas especialmente no livro de Apocalipse, nos capítulos 19 e 20. Essas são algumas das passagens bíblicas que nos falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, um evento que vai marcar o fim do mundo como o conhecemos. Mas o que vai acontecer depois do milênio? Como será o juízo final? Como será a nova Jerusalém? Como será o novo céu e a nova terra? Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Você sabia que eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Tel Mundo Club, onde nós podemos conversar sobre a Bíblia e compartilhar as bênçãos de Deus? Esse grupo é exclusivo para os cidadãos do Tel Mundo, que são as pessoas que se inscreveram no nosso CAN e que estão decididas a ser pessoas de fé e que adoram ao Senhor. Se você quer fazer parte desse grupo, é muito fácil. Basta você ir no primeiro comentário do vídeo fixado e clicar no link que eu deixei lá. Você vai entrar no grupo e poderá interagir comigo e com outros cidadãos do Tel Mundo, que são pessoas que amam a Deus e que querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você vai poder fazer perguntas, dar sugestões, pedir orações, dar testemunhos e muito mais. Você vai poder participar de uma comunidade de fé que se apoia, se edifica e se alegra no Senhor. Você vai poder fazer parte da família Tel Mundo, que é uma família que tem Deus como Pai, Jesus como irmão e o Espírito Santo como Consolador. Você não vai querer ficar de fora dessa, não é mesmo? Então, corre lá no primeiro comentário do vídeo fixado e entra no grupo Tel Mundo Club. Eu te espero lá. Depois do milênio, que é o período de 1000 anos em que Jesus Cristo reinará com os seus santos sobre a terra restaurada, haverá um último evento que vai marcar o fim do mundo como o conhecemos: o juízo final.
O juízo final é o momento em que Deus vai julgar todos os seres humanos que já viveram, desde Adão até o último homem, de acordo com as suas obras. A Bíblia nos diz que nesse dia, o dragão, que é o diabo, será solto do abismo, onde estava preso, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntá-los em batalha contra ao acampamento dos santos e a cidade amada. Mas descerá fogo do céu e os devorará. E o diabo, que os enganava, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam o anticristo e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O juízo final é também o momento em que Deus vai ressuscitar todos os mortos, que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que foi a dos santos que foram arrebatados ou mortos na tribulação. Esses mortos serão julgados diante do grande trono branco, onde está assentado aquele de quem a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E foram abertos os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final é o momento em que Deus vai separar os justos dos ímpios, os que creram em Jesus Cristo dos que o rejeitaram, os que fizeram o bem dos que fizeram o mal, os que amaram a Deus dos que odiaram a Deus. É o momento em que Deus vai recompensar os que o serviram fielmente e punir os que o desobedeceram rebelmente. É o momento em que Deus vai manifestar a sua justiça, a sua santidade, a sua glória, a sua soberania, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. É o momento em que Deus vai dizer aos que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e cá. Hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome,
e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me olhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essas são algumas das passagens bíblicas que nos falam sobre o juízo final, o último evento que vai marcar o fim do mundo como o conhecemos. Mas o que vai acontecer depois do juízo final? Como será a nova Jerusalém? Como será o novo céu e a nova terra? Depois do juízo final, que é o último evento que vai marcar o fim do mundo como o conhecemos, haverá um novo começo, uma nova criação, a nova realidade. Haverá uma cidade santa que descerá do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Essa é a nova Jerusalém, a morada de Deus com os homens. Haverá também um céu e uma terra renovados, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Haverá ainda um novo estado de coisas, onde Deus habitará com os homens, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Haverá finalmente um novo modo de vida, onde Deus enxugará toda a lágrima dos olhos dos seus filhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Haverá um novo relacionamento, onde Deus dirá aos seus filhos: eis que faço novas todas as coisas. E os seus filhos dirão a Deus: tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Depois do juízo final, que é o último evento que vai marcar o fim do mundo como o conhecemos, haverá um novo começo, uma nova criação, uma nova realidade. Haverá uma cidade santa que descerá do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Essa é a nova Jerusalém, a morada de Deus com os homens. Ela é uma cidade gloriosa, que tem a glória de Deus, e o seu brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Ela é uma cidade quadrangular, que tem 12 portas, e sobre as portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ela é uma cidade que tem 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é uma cidade que tem um muro grande e alto, que tem 144 côvados de altura, que é a medida de um homem, isto é, do anjo. Ela é uma cidade que tem um muro construído de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro.
Ela é uma cidade que tem as pedras do seu alicerce adornadas de toda pedra preciosa, como o jaspe, a safira, o calcedônia, a esmeralda, o sardônio, a sardônica, o crisólito, o berilo, o topázio, o crisópraso, o jacinto e a ametista. Ela é uma cidade que tem 12 portas, que são 12 pérolas, e cada uma das portas é uma pérola. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Ela é uma cidade que não tem templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ela é uma cidade que não tem necessidade de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ela é uma cidade que tem as nações que foram salvas que andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Ela é uma cidade que tem as suas portas abertas de dia, pois ali não haverá noite. Ela é uma cidade que não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses eventos são descritos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 27. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônio, o sexto, sardônica, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, e o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses eventos são descritos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 27. Depois da Nova Jerusalém, que é a morada de Deus com os homens, a cidade santa, a esposa do Cordeiro, a mãe dos que creem, haverá um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O novo céu e a nova terra são a nova criação de Deus, onde habita a justiça e onde não há mais maldição, nem pecado, nem morte.
O novo céu e a nova terra são o lar eterno dos salvos, onde eles verão a face de Deus e terão o seu nome na sua testa. O novo céu e a nova terra são o reino de Deus, onde ele será tudo em todos e onde ele enxugará toda lágrima dos olhos dos seus filhos. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Essas são algumas das passagens bíblicas que nos falam sobre o novo céu e a nova terra, a nova criação de Deus, onde ele será tudo em todos. Essa é a nossa esperança, a nossa herança, o nosso destino. Essa é a nossa pátria, a nossa casa, o nosso lar. Essa é a nossa alegria, a nossa paz, o nosso amor. Essa é a nossa glória, a nossa coroa, o nosso prêmio. Essa é a nossa vida, a nossa luz, o nosso Deus. Cidadãos do Telmundo, esse é o fim do nosso vídeo sobre o fim do mundo. Nós vimos o que a Bíblia nos ensina sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus Cristo, o juízo final, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Nós vimos que Deus tem um plano para a história e que ele vai cumprir todas as suas promessas. Nós vimos que Deus tem um propósito para a sua igreja e que ele vai cuidar de todos os seus filhos. Nós vimos que Deus tem um amor por nós e que ele vai nos dar a vida eterna. Mas o que isso significa para nós hoje? Como devemos viver à luz dessas verdades? Como devemos nos preparar para esse grande dia? Essas são as perguntas que eu quero te fazer agora. Eu quero te desafiar a refletir sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua esperança. Eu quero te convidar a se arrepender dos seus pecados, a crer em Jesus Cristo, a seguir o seu exemplo. Eu quero te encorajar a servir a Deus, a amar o próximo, a anunciar o Evangelho. Eu quero te motivar a vigiar, a orar, a esperar. Cidadãos do Telmundo, o fim do mundo está próximo. Mas não precisamos ter medo, nem ficar ansiosos, nem perder a esperança. Pois sabemos que o nosso Deus está no controle e que ele vai nos guardar. E que ele vai voltar. E quando ele voltar, nós estaremos prontos, nós estaremos alegres, nós estaremos com ele. E isso é o que mais importa, isso é o que mais vale, isso é o que mais satisfaz. Cidadãos do Telmundo, o fim do mundo é o começo da nossa eternidade. E a nossa eternidade é com Deus. E Deus é o nosso tudo. Cidadãos do Telmundo, esse é o fim do nosso vídeo. Mas não é o fim da nossa conversa. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu, o que você sentiu, o que você quer saber mais. Eu quero ouvir a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu testemunho. Eu quero conversar com você. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, eu te peço que deixe o seu comentário abaixo deste vídeo e que compartilhe este vídeo com os seus amigos, familiares, colegas, vizinhos e com todos os que precisam ouvir essa mensagem. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te peço que se inscreva agora e que ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E se você quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Telmundo Clube, onde nós podemos conversar sobre a Bíblia e compartilhar as bênçãos de Deus, é só você ir no primeiro comentário do vídeo fixado e clicar no link que eu deixei lá. Você vai entrar no grupo e poderá interagir comigo e com outros cidadãos do Telmundo, que são pessoas que amam a Deus e que querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você vai poder fazer perguntas, dar sugestões, pedir orações, dar testemunhos e muito mais. Você vai poder participar de uma comunidade de fé que se apoia, se edifica e se alegra no Senhor.
Você vai poder fazer parte da família Teu Mundo, que é uma família que tem Deus como Pai, Jesus como irmão e o Espírito Santo como Consolador. Você não vai querer ficar de fora dessa, não é mesmo? Então corre lá no primeiro comentário do vídeo fixado e entra no grupo Tel Mundo Club. Eu te espero lá. Cidadãos do Tel Mundo, muito obrigado por assistir a este vídeo. Eu espero que ele tenha sido uma bênção para a sua vida e que ele tenha te aproximado mais de Deus. Eu espero que você continue acompanhando o nosso canal e que você continue sendo um cidadão do Tel Mundo, uma pessoa de fé e que adora ao Senhor. Eu espero te ver em breve, no nosso próximo vídeo ou no nosso grupo do WhatsApp. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Um grande abraço e até a próxima.